Continuamos aqui, pelas mãos do evangelista São João, com Jesus no cenáculo, fazendo os seus últimos discursos, antes de ser traído, capturado, preso, julgado injustamente e depois assassinado. E neste evangelho, no sexto domingo da Páscoa, de São João, no capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 17, nós vemos Jesus falar de coisas extremamente fortes, mas que definem quem nós deveremos ser. São duas as situações contextuais históricas deste Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 17. A primeira é o contexto de sofrimento profundo de Jesus reunido com seus discípulos e dos seus discípulos desarvorados, desorientados, sem perspectiva ao saberem que Jesus seria capturado daí a poucas horas para frente. E a segunda circunstância histórica é a de que este evangelho foi lido, estudado e serviu de pão, de alimento para os discípulos perseguidos no final do primeiro século, discípulos e discípulas de Jesus. Porque ali os cristãos que seguiam Jesus, mas continuavam nas sinagogas judaicas, continuavam nos templos judaicos, praticando os rituais judaicos, foram todos expulsos destes espaços e agora tinham que se constituir originalmente numa comunidade específica, seguindo o seu próprio caminho. Isso não aconteceu sem perseguição, sem discriminação, sem exclusão e sem muito ódio, porque os seguidores de Jesus eram mal afamados. O próprio Jesus era difamado no final do primeiro século, chamado de marginal, preso entre marginais, morto entre marginais e justicializado pelo templo judaico que agora expulsara os seus seguidores. Muitos não conseguiam nem emprego para continuarem sendo ao mesmo tempo cristãos e sobrevivendo na sociedade daquele final do primeiro século. Por isso muitos abandonaram. Não foi fácil manter essa comunidade forte. Então a comunidade lia e tomava para si as palavras de Jesus. E aqui eu destaco novamente e aprofundo o que Jesus disse lá no versículo 3, aqui mesmo nesse contexto do capítulo 15 de São João. O meu pai é o agricultor. Aqueles ramos que não produzirem frutos, ele os corta e os joga no fogo. Para nada servem, a não ser para serem queimados. Mas vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos disse. Então, a primeira coisa que a comunidade do final do século e que nós precisamos reavivar é que as palavras de Jesus limparam os primeiros discípulos. Como tem que nos limpar agora e sempre. E de que as palavras de Jesus limparam os primeiros discípulos? Limparam da fragilidade representada por São Pedro, por exemplo.
da covardia até de Pedro, que carregava dentro de si ainda, puxando para dentro da comunidade dos discípulos de Jesus, o próprio sistema dominante imposto pela religião dominante judaica de aliança com o Império Romano e também pelo Império Romano. Tanto que, lá em Cesareia, quando ele declarou que ele sabia quem era Jesus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, louvado por Jesus, por ter falado não por ele mesmo, mas pelo Espírito Santo. Logo a seguir começou a aconselhar a Jesus que não deveria enfrentar a cruz, não deveria ir para Jerusalém, porque isso implicaria em muito sofrimento para ele. Jesus lhe disse: arreda-te de mim, Satanás, porque o que Pedro falava era para aliviar o Império Romano, era para aliviar a opressão da religião do templo judaico, e não para acolher o Jesus libertador. Era preciso limpar Pedro, porque Pedro estava dominado por Satanás, isto é, pela força da oposição que se opunha ao projeto do reino de Deus que Jesus trazia. Jesus limpou Pedro. E quando Pedro também se exibiu que ninguém pegaria Jesus, porque ele empunharia uma espada e defenderia Jesus de todo mundo, Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro fraquejou, precisava ser limpo da fraqueza, da covardia, da timidez que o impotava para assumir, afinal, a sua missão como apóstolo de Jesus. E assim Jesus foi limpando cada um deles. Numa outra oportunidade, de acordo com o que contam os evangelhos sinóticos, principalmente São Marcos, eles brigavam num encontro, disputando quem sentaria no reino de Jesus ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. E numa outra descrição, a própria mãe deles veio pedir: Jesus, Senhor, ponha meu filho aqui do lado direito, ponha meu filho do lado esquerdo. Disputando espaços no poder que eles achavam que deveria ser um novo império que Jesus trazia, importando para o grupo, para a comunidade apostólica de Jesus, o sistema dominante. Tanto que Jesus disse: não, entre vós não será assim. Aqui o maior é aquele que serve. Jesus limpar a ideologia totalitária, a ideologia dominante, a ideologia que faz os outros de servos, que serviliza as relações. As palavras de Jesus limparam os seus discípulos, que se tornaram seus apóstolos. Era preciso limpar desse sistema que acaba fazendo com que as pessoas se relacionem com as outras, umas querendo ser mais e outras se sentindo menos, ou outras não se sentindo menos, achando que são mais e que não podem aceitar uma crítica sequer. Jesus limpou os seus discípulos. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos disse. E esta limpeza é a que deveria atuar fortemente nos discípulos no final do 1º século, para que eles não se deixassem abater pelo sistema dominador, fazendo com que eles disputassem espaço na comunidade para reproduzir aqui o totalitarismo, a dominação e a tirania de uns pelos outros. A comunidade de Jesus não é assim. Por isso que todos precisam ser limpos pelas palavras de Jesus, para dar lugar a uma outra força que deve dar conteúdo para as relações das pessoas. A segunda coisa que é preciso dizer, aí enquanto escutamos Jesus fazendo seu discurso de despedida, é que ele disse: permanecei no meu amor. Permanecei em mim e permanecei no meu amor. Isto é determinante para a comunidade cristã. Não somente para a comunidade cristã do movimento de Jesus,
tão abatida e tão sacudida, tão atribulada no final do primeiro século. Mas para todos nós, a permanência no amor de Jesus. Jesus veio ser o original, o novo. Dele deveriam brotar novos ramos, porque os velhos ramos haviam fenecido, haviam secado, haviam desviado as suas funções, já não serviam mais. Agora, no meio de toda esta borrasca, as aflições, as turbulências, era preciso permanecer no amor dele. E o amor dele é retratado o tempo inteiro por São João. Tudo que Jesus fez foi amar, foi entregar-se, foi doar-se. Aí mesmo, no início do capítulo 13, São João começa a descrever o que ocorreu ali no cenáculo quando Jesus lavou os pés dos discípulos, dizendo exatamente isso. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, isto é, sem limite, sem que houvesse impedimento e barreira para amar, lavando os pés, amando a todos, inclusive a Judas, dando uma oportunidade para Judas se desfazer, se descongestionar do serviço, da tarefa incumbida a ele pelo império inimigo, pelo império romano e pelos fariseus. Permanecer no amor de Jesus é absolutamente fundamental, porque esse amor é radicalmente libertador. Nem sempre, como eu disse na reflexão do domingo passado, é fácil entender o que é o amor. Mas ao olharmos para Jesus, nós vemos que a palavra amor é o nome das ações de Jesus o tempo inteiro. Primeiro, como ele diz aqui nesse contexto, ele escolheu. E Jesus escolheu os melhores que ele pôde. Cuidou de forma mais carinhosa possível que ele pôde. E o que ele pôde, ele fez, cuidando dos seus discípulos, criticando quando era preciso. Como disse alguém uma vez, numa das comunidades que eu atendi, disse, em dado momento Jesus parecia ser tão desumano com seus discípulos. Não, Jesus foi tremendamente amoroso ao criticar, porque ao criticar amorosamente, para corrigir, para que permaneçam no amor dele, é estabelecer exatamente a perspectiva da novidade dessa comunidade, que é a comunidade do amor, como alguns teólogos chamam essa comunidade do discípulo amado de São João. Porque permanecer no amor de Jesus era muito diferente do que ser fariseu, do que ser saduceu, do que ser herodiano, do que seguir qualquer corrente, seja do templo judaico, seja outra qualquer do Império Romano, que sempre optava pelo ódio, o ódio concreto. E os evangelhos estão plenos de exemplos do ódio concreto, Herodes matando crianças ao fio da espada, Pilatos e Herodes se unindo para perseguir Jesus. Não bastou matar Jesus, depois continuaram, e aí Atos dos Apóstolos é pródigo em exemplos também de pessoas que foram assassinadas, a começar por Estevão, a pedradas por seguirem a Jesus. Então, as outras opções eram a do ódio. A única saída, a única perspectiva nova, absolutamente radical nova, é esta que Jesus disse: permanecei no meu amor. Assim como o Pai me ama, eu vos amo. Assim como eu vos amo, amai-vos uns aos outros. Não há outro conteúdo a não ser o do amor que nos irmaniza profunda e radicalmente uns com os outros, sem exclusões, sem discriminação, sem qualquer outro parâmetro muito presente e muito ativo da sociedade do final do primeiro século, num ambiente aflitivo, violento, de perseguição. E por último, destaco aqui que Jesus diz: o mandamento
em Jesus é o que o identifica como original. E não é um mandamento imposto, não é um mandamento, uma tábua de leis, não é um mandamento códigos, não é um mandamento síntese de uma constituição humanamente escrita, de um consenso de interessados. Não, é um mandamento que vem do próprio Jesus. Ao olharmos para o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor, ao folhearmos os sagrados evangelhos, nós só vemos amor ali. Um amor que não é de acordo com os nossos desejos, tão imperfeitos, tão neuróticos, tão limitados, tão pobres. Esse amor que vemos em Jesus não é nem semelhante aos nossos patriarcas, aos matriarcas, aos modelos culturais e sociais que nos cercam. Por melhores que sejam, não há nenhuma fonte de amor que jorre tanto amor como o de Jesus. E é este o mandamento, que chega ao ponto de São Paulo dizer: o amor de Cristo nos constrange. Não é uma lei que é empurrada de dentro para fora, mas é uma força que brota de Jesus por dentro de nós para fora. Não é uma lei imposta de fora para dentro, a ferro e fogo, com o Estado nos impondo que amemos uns aos outros. Até porque, se isso acontecer, não se trata mais de amor, mas de legalismo. O amor de Jesus é um amor tão forte que é capaz de nos levar à entrega absoluta e radical pelos outros, principalmente pelos que mais sofrem, como sempre Jesus fez no ministério dele. Entre os fariseus, que representavam todo o saber legalista, todo o saber ritual, todo o saber teológico, e a mulher apedrejada, ele ficou ao lado da mulher. Na parábola do filho pródigo, ele mostra toda a riqueza do pai, toda a festa do pai, e ali é clara a opção que ele faz. Não pelo filho mais velho, exigente de cumprimento de detalhes legalistas, mas por aquele que se perdeu, que se quebrou, mas que se recuperou e voltou para casa. Jesus está ao lado daquele que se deixa limpar de dentro para fora. Esse é o amor de Jesus. E não de acordo com os modelos impostos, nem mesmo pelas mídias de todos os tempos, nem mesmo pelas grandes obras de arte de todos os tempos, mas o amor que só vemos em Jesus. Não há outra possibilidade. Para concluir, eu diria que a comunidade do amor que nós devemos organizar, que deveria ser a novidade, deveria sempre ser marcada por esse espírito de limpeza de Jesus, pelas palavras que limpam. Porque a pressão externa sobre nós, dos dominadores, dos manipuladores, dos que nos querem impor o modelo do servilismo, de uns servirem outros, é tão forte que nós precisamos ser descongestionados e libertos deste modelo. Do modelo do homem que domina a mulher, precisamos ser libertos deste modelo. Do modelo dos que afastam as crianças porque elas perturbam, como nos ensinou o Evangelho de São Marcos, e que disse claramente que Jesus se indignou com seus discípulos. Não serve. O amor é aquele que acolhe as crianças, que, mesmo no alto da cruz, é capaz de se dirigir à mulher: mulher, eis aí teu filho, leva-o para casa. Se dirigir, mesmo rasgando, com os pregos rasgando os seus pulsos e mãos e pés, é capaz de dizer para o rapaz, para o discípulo: João, eis aí a tua mãe, leva-a para casa.
Este amor de Jesus é o que deveria formatar as nossas relações na comunidade de fé, para fazermos um novo, que é capaz de amar até mesmo quando tudo nos rasga, quando tudo parece nos violentar, quando tudo parece nos estraçalhar, de jamais optarmos, nem mesmo em gestos, muito menos em palavras, pela discórdia, pelo desprezo do outro, pela maledicência, por falarmos mal das pessoas. Não, a comunidade do amor de Jesus é feita daqueles que são capazes de amar como Jesus amou. Assim como o Pai me ama, eu vos amo. E assim como eu vos amo, amai-vos uns aos outros. Se vocês entenderam o que eu vos fiz ao lavar os vossos pés, fazei uns com os outros, isto é, servi uns aos outros. É esta sociedade que nós, como cristãos e cristãs, temos que colaborar para construir uma sociedade de pessoas que sejam capazes de se amar e nunca jamais de se oprimirem mutuamente. Pai nosso que estás no SUS, sendo luz e providência, santificada em teu nome seja toda a resistência que, a bem da humanidade, em meio à calamidade, defende o povo e a ciência. Venha a nós, pois nosso reino carece da mão divina, que sejam tuas vontades erradicar a chacina, dar fim ao negacionismo, queda do obscurantismo e ampliação da vacina. Que o pão da consciência nos alimente a virtude de encontrar na dor do outro a razão para que eu mude, que as luzes da nossa prece iluminem quem padece e quem cuida da saúde. E não nos deixeis cair, nem abalar nossa fé, aqueles que a história há de dar um pontapé. Livrai-nos da mão hostil, do genocídio no Brasil, assim seja. Amém. Axé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.